de ouro e marfim, entre outras pedras preciosas que para esse povo nada mais era do que adornos. O povo europeu ficou encantado com a riqueza e resolveu fazer negócios com alguns líderes. No início, marfim, ouro, pedras preciosas e outras riquezas. Mas um dia, os olhos europeus viraram para os prisioneiros de guerra destas etnias. E assim, os líderes não perceberam que ao vender os seus inimigos de guerra, estavam condenando a eles mesmos num futuro não distante. E assim, infelizmente, a escravização começou nas colônias europeias pelo mundo. O professor Eduardo diz: não há como eu não observar o que acontece com o meu semelhante ou quem está ao meu lado, pois um dia eu posso estar no lugar dele. Então está aberta a mesa. Eu gostaria de convidar a presidenta do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru, professora mestra Sebastiana de Fátima Gomes. Obrigada a todos os presentes, feliz de ver pessoas que vieram de outras cidades, professor Mar, professora de Jaú. Cadê? Professora Dani de Jaú. Então, eu acho que é um evento que eu estou vendo aqui, está agregando muitas pessoas. A gente fica muito feliz no domingo estar acolhendo vocês. Eu quero agradecer à Secretaria da Cultura pelo apoio, principalmente a pessoa da Cristina, ao Zezinho que organizou, convidando todo esse povo maravilhoso para apresentar aqui. Muito obrigada, viu? E também quero agradecer aos convidados. Ainda temos um convidado que está chegando, o Frei falou que chega às 7 horas, ele está a caminho, então precisa aguardar um pouquinho. É muito importante esse evento, porque o Conselho da Comunidade Negra tem entre seus objetivos defender a cultura africana, e nós sabemos que as religiões de matriz africana têm sido vítimas de muita violência. Nós vamos falar em intolerância religiosa. Nós sabemos que essa intolerância é nada mais que uma face do racismo religioso. Do racismo religioso, a negação da tradição e culturas africanas e afro-brasileiras. Então estamos para essa reflexão e muito contentes porque temos diferentes denominações religiosas, diferentes representantes. A Fernanda conseguiu falar com ela essa semana ainda, né? E ela veio para falar um pouco da sua cultura. Então, muito obrigada a todos. Nós, por respeito ao Frei, nós vamos esperar a chegada dele e nós vamos começar com os tambores. O Etô Ilu, tambores para louvar os grandes. O Etô Ilu surgiu para que nós pudéssemos ir até as escolas, levar a música. E o Etô foi agraciado com a presença do Mestre Jesus, do Mestre Paulo Kojak da capoeira, da divina Raquel Hack do balé. E o Etô é composto pelos tambores Rum, Rum, Pi, Lé. Hoje no Rum estamos com a Organiziane de Euá. No Rum, Pi, Gabi de Oxum. No Lé, Suelen de Xangô. No Xequerê, Yasmin. No pandeiro, Danilo. Na macumba, olha, macumba é aquele instrumento, tá? A gente não faz macumba não, a gente faz axé. Na macumba, Babaqueterê Ricardo. E no can, Pai João de Odé. Ricardo de Obaluaê, Danilo de Orixalá. Vamos começar aqui nessa mesa, antes do Etô, que eu queria explicar algumas coisas para vocês, que aí vai ficar mais fácil. Quando o povo africano chegou no Brasil, eles não se interessaram pela religião europeia, porém foi imposto a eles a religião europeia. Então, em todas as senzalas haviam santos católicos. O primeiro santo católico sincretizado foi Santo Antônio, foi sincretizado com Exu. O segundo, por ordem de Xirê, foi São Jorge, sincretizado com Ogum. Mas, meus amores, cuidado com o sincretismo. O sincretismo apaga a origem, a cor, a história, toda a trajetória de um orixá. Um orixá,
com o Xangô é de 1450 a.C., foi o quarto alafim de Oió. Então ele não pode ser São João Batista, tem 1450 anos de lacuna, entre outras. Então os negros não podiam louvar seus ancestrais, os santos católicos ficavam em altares. Embaixo eles colocavam cortinha, eles podiam usar o barro. A cortinha sem asa representa o Boró, orixá masculino. A cortinha com asa representa Iapá, orixá feminino. Dentro água, porque a sede na travessia, a morte, fez com que eles dessem muito valor à água. Eles não podiam ter ídolos, então eles usavam pedras, Otá, iluminada do alto, para louvar os seus, pois eles sabiam da dureza da senzala, de tudo que eles iriam passar e o quanto eles teriam que ser resistentes. E os negros, quando conseguiam, usavam fios e colares para representar os seus, assim como os povos originários aqui no Brasil. Seu Tiburcio Terena me ensinou muito, foi um grande mestre na minha vida. E aí, nós começamos com um problema de orixás claros, brancos. Essa é Iemanjá, essa é Iemonjá, mãe e filha de todos. Os negros sonhavam em fugir, dormiam em esteiras, comiam pouco, colocavam em abdares aquilo que eles comiam. Farinha de mandioca, pinga, mel, ou farinha de mandioca, pinga e dendê, e faziam um patê para Exu, o mensageiro nu dos orixás, que de tão humano acabou sendo considerado demônio, porque o maior demônio é o ser humano. Então Exu acabou recebendo todos os rótulos que nós damos a nós mesmos. Então os negros tiravam a comida da boca para dar para os orixás. Quando vocês verem um ebó, que é oferenda ou sacrifício, aquilo não é ritual do mal. A vela representa a tocha, que ficava acesa para mostrar onde estava a comida que os negros podiam dividir para os fugitivos de quilombos ou das matas. Quando eles podiam, eles colocavam sementes para que os outros comessem ou plantassem. Colocavam um animal, se eles tivessem um animal, porque era proteína e os negros que podiam estavam machucados, fracos. Eles colocavam aguardente, pinga. A pinga chama pinga porque fervia no engenho, batia na telha e pinga. E quem apanhou sentia aguardente, que era uma boa forma de evitar infecções. Colocavam tudo isso para matar a fome e não para louvar o demônio. Não há demônio entre as religiões de matrizes africanas. Infelizmente, colocam rótulos no desconhecido ou no desconhecimento. E o Etô vai nos dizer que nós precisamos ter Exu nas escolas. Laroê, Fobá, Laroê, Exu, Omojubá. Encontrar em Exu que tem como aspecto de superioridade a infantilidade. Laroê.
uma menina chamada Clara Nunes desafiou o mundo e cantou músicas de orixás e de culturas africanas. Salve a música popular brasileira e seus favores.
uma gigante chamada Raquel Hack, do Balé Bela Vista, uma escola que promove a cultura e principalmente a excelência. Eu conheci uma menina que precisava entrar numa grande companhia e eu coloquei para a Raquel ensinar e deu certo. O Eto Edu, que agora vai afastar os tambores, que nós vamos ter uma apresentação, depois o Eto volta. Oriundos da Índia, ciganos chegaram à Europa, onde foram marginalizados, porque seu modo de vida era incompatível com a sociedade europeia. O Brasil é um dos países com maior população cigana. Da mesma forma que existem estereótipos para nordestinos, negros, judeus, gordos e qualquer pessoa que não se encaixe em determinado padrão, há uma infinidade de ideias preconceituosas contra os ciganos. Na religião de Umbanda, existem as entidades ciganas, que seriam os espíritos de ciganos já falecidos ou desencarnados. A dança cigana é resultado da mescla de vários elementos, mas foi na Espanha que ela ganhou força. A dança cigana é energizante e busca, através da alegria e o autoconhecimento, a consciência corporal. Acompanhe o grupo de dança cigana da professora Graziele Zottino, da Divisão de Ensino de Artes, com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura de Bauru. Bem-vindas! Vou falar um pouco. Boa noite. Eu sou a professora Graciele, sou aqui da Secretaria de Cultura, da Divisão de Ensino às Artes, sou professora de dança cigana. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da dança cigana, na verdade, sobre a religião cigana. Não há uma religião cigana. Ciganos são uma etnia e adotam as religiões dos países onde vivem. No Brasil, há ciganos católicos, espíritas, umbandistas e evangélicos. Contudo, há uma religiosidade intrínseca à vida dos ciganos. Na religião católica e na religião umbandista, a santa de devoção dos ciganos é a Santa Sara Kali. Santa Sara conviveu com Jesus e foi obrigada a fugir de Israel devido a perseguições aos cristãos. Sara e mais algumas pessoas foram deixados em um barco à deriva, sem remo. Sara rezou e pediu a Deus para que chegassem a salvo em terra firme e prometeu dedicar sua vida para espalhar a palavra do Evangelho. O dia 24 de maio foi escolhido como Dia Nacional do Cigano por ser o dia dedicado a Santa Sara Kali, padroeira. O mais aceito é que Sara é cultuada pelo povo cigano não porque era cigana, e sim porque foi um grupo de ciganos que salvaram ela e as outras Marias que foram jogadas, à deriva ao mar para morrerem por servirem a Jesus Cristo. Protetora do povo cigana, guardiã dos espíritos, guardiã da paz dos ciganos, tu que andastes pelo mundo e não foste compreendida pelos homens, mas recebeste do Cristo a unção e a missão de estar à nossa frente, de estar à frente do nosso trabalho nesta vida e em todas que vivemos na terra, consertando nossos destinos, consertando o coração daqueles que entendem a virtude de um povo que quer trazer à terra toda a sua alegria, toda a paz, toda a fraternidade que existem nas famílias ciganas. Desce, Santa Sara Kali, atenda toda esta gente, tuas bênçãos, teu afago,
tua unção, teu espírito de luz que tu és, para que aqueles que recebem um espírito cigano recebam em seus corações. Nós do grupo de dança cigana, nós vamos fazer uma intervenção cigana hoje, tá? Então é uma pequena intervenção cigana em homenagem a Santa Sara Karen.
2018, eu fui até a sua residência ser atendida por você. Na verdade, o seu Tiririco me atendeu. E ele falou pra mim que eu ia trabalhar com cigana. Eu, na verdade, sempre trabalhei com dança do ventre. E ele falou que eu ia trabalhar com cigana. Então, gratidão. Ele sabe o que ele tinha que era isso que tinha que acontecer, porque eu tive que encerrar minha carreira de dança do ventre por problema de saúde. E hoje eu continuo na dança com a cigana, porque a cigana é uma dança leve, que não me impede, que não me machuca e que faz com que eu possa continuar ainda dançando. Então, gratidão. A do B e convidadas para sair no Pérola Negra na ala de ciganos. Elas, eu não posso porque eu trabalho no carnaval. Obrigada, viu? Nós gostaríamos de convidar a mesa que vai ter digamos, essa alegria de dividir com todos aqui conhecimentos de diversas religiões e também pontos de vistas que possam melhorar um pouco o nosso entendimento. Então eu convido a presidenta do Conselho da Comunidade Negra de Bauru, mestra Sebastiana de Fátima Gomes. Eu convido e agradeço ao Frei André. Eu vou ter um problema com o sobrenome do senhor, eu peço perdão e gostaria que o senhor pronunciasse. Perdão, Frei. Gorzinski. Muito bem-vindo, Frei. O Frei é irmão franciscano da Ordem dos Frades Menores e assessor diocesano da Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de Bauru. Convido também uma representante dos povos originários do Brasil, Fernanda Caingangue, representante dos povos originários da região de Bauru. Muito bem-vinda. Convido o doutor Antônio Carlos da Silva Barros, coordenador de políticas públicas para a população negra e indígena da SIC de São Paulo, 2021-2022. Bem-vindo, doutor. Um trabalho lindo, um trabalho lindo. Eu convido uma pessoa que para mim é importantíssima, porque há 48 anos atrás ele me mostrou a Umbanda. Foi meu primeiro pai de santo, um ser humano único, o pai Maurício Pérez do Nascimento, Maurício de Oxaguian. Convido também Diego Perassoli, membro do Conselho Ampliado da Comunidade Negra de Bauru, escritor, pesquisador. Muito bem-vindo. E nós vamos ganhar um presente especial com uma pessoa que eu conheço há muitos anos, um ser humano único e que veio de Jaú, professora Dani Rodrigueiro, que é a presidenta da OAB de Jaú, professora da IT, que formou muitas cabeças pensantes. Bem-vinda, professora. Agradeço todos os membros do Conselho da Comunidade Negra aqui presente. Lulinha, nosso irmão, presidente da Federação Cavaleiros de Aruanda. Mestre Jesus, mestre Kojak, da Comunidade em Ação. Laís, que é isso, do grupo de pesquisas criativas da Unesp. Bem-vinda, ela que é uma grande peça. Quem mais temos no Conselho, presidenta? Professora Suzy. Ai, nossa, desculpa, Suzy. Tá? Eu acho que só.
Eu, pai Lulinha. Temos o Eton, que também é através do Danilo, e muito bem-vindos e que possamos ter um diálogo saudável. Bem, para começar, gostaria de explicar o porquê dia 21 é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Porque no dia 21 de janeiro do ano de 2000, faleceu a Ialorixá, na Bahia, dona de um terreiro de Candomblé, que foi vítima de violência contra o seu terreiro. O seu terreiro foi invadido, depredado por pessoas que não reconheciam a sua religião, que não toleravam suportar e conviver com pensamentos, com crenças diferentes. Então, nesta data, nós queremos homenagear Peraí que eu me perdi aqui. Peraí que eu perdi o texto. A mãe Gilda de Ogum, porque somente em 2007 foi elaborada essa lei nacional para homenagear. Então, eu gostaria de começar com uma salva de palmas para a mãe Gilda de Ogum. E com essa salva de palmas, essa homenagem à mãe Gilda de Ogum, declaro oficialmente aberta essa mesa de diálogo. Muito obrigada a todos os convidados. Alguns a gente conseguiu falar mais em cima da hora, mas é muito importante a presença de vocês, porque o preconceito é a pior coisa que nós podemos ter. Significa a falta de conhecimento e a ignorância. Então nós queremos hoje, com essa mesa, com os representantes de diversas crenças, falar um pouquinho sobre a sua crença. Cada um terá uma média de 10 minutos para falar, e o Dr. Antônio vai falar mais sobre a legislação, e o Diego fez uma pesquisa muito interessante sobre as religiões de matriz africana na literatura afro-brasileira. Muito interessante. Então, como conselheiro, membro do Conselho Ampliado, vai falar sobre este tema para nós. Está aberta a mesa. Gostaria de começar pelo pai Maurício. Vamos começar com o pai Maurício? Boa noite a todos. Boa noite. Mutubá. Eu nasci numa religião chamada Umbanda. Se eu falar aqui há quanto tempo, vocês vão falar que sou velho, né? Já fiz 51 anos de Umbanda. Depois conheci o Yorubá através do meu irmão, José de Bará. A gente começou juntos, estou junto, a gente é amigos desde a infância. E partimos para essa luta para a intolerância religiosa. Por quê? Nós somos discriminados muito em todos os lugares, tanto como trabalho, como colegas de serviço, escola, cursos. Eu fui na faculdade, eu tentei apresentar um trabalho com relação a isso, não consegui. Então, assim, hoje a nossa luta é muito grande. Mas intolerância religiosa, porque veio do Candomblé, porque veio da Umbanda, porque veio de matriz africana. Mas você é branco, espera um pouquinho. Todos daqui são branco puro, todo mundo? Todos nós temos sangue africano. Eu tenho, graças a meus avós, que tiveram origem na Bahia, em Minas Gerais, juntaram com o espanhol e o italiano e saiu essa coisa aqui. Mas a minha raça é negra, eu me considero negro. Amo os negros, gosto dos negros e pratico a religião deles, com muita fé, com muito amor e com muito carinho. Não sou daqueles que querem levar todo mundo para a religião. Acho que cada um tem o livre-arbítrio de escolher a sua. Cada um escolhe. Só que não critique a dos outros. Se você não participa, se você não colabora, se você não conhece, o que falta para a população é o conhecimento. Então vamos conhecer um pouquinho, antes da gente falar alguma coisa. E se falar, vamos falar bem. Porque acho que Deus é um só, não interessa o nome que eu dou para Ele, cada um, nós vamos chegar, existem vários caminhos de chegar a Ele, e nós vamos chegar. De um jeito ou de outro nós vamos chegar. E não vamos tolerar
a intolerância. Tá? Vamos brigar com relação a isso, seja de qualquer tipo de religião. Nós somos um pouco eclético porque eu participo de tudo. Se eu for convidado para uma igreja, eu vou. Se eu for convidado por uma comunidade evangélica, eu vou. Se eu for numa Umbanda, eu vou. Vou no Candomblé, vou a todos os lugares. Não desfaço de nenhuma delas, assim como também não gosto de desfaço da minha. Então eu agradeço a todos e peço que todos tenham a vontade de falar com as pessoas para que esqueça essa intolerância, cada um na sua. Se não quer participar, não participe, mas também não critique. Muito obrigado. Eu gostaria de pegar o gancho da provocação que o pai Maurício disse, que na faculdade ele foi barrado de apresentar um projeto, e vou perguntar para uma professora universitária, advogada e representante da OAB, o que podemos fazer quando somos barrados, pois isso é intolerância ou algo mais. Boa noite a todos e todas. É uma honra muito grande. Peço licença aos presentes, a quem representa as religiões, não só aqui ao professo, mas as outras também. Peço licença à minha ancestralidade para poder falar um pouquinho aqui. Peço licença a uma grande luz que eu tenho na minha vida, para poder conversar um pouquinho com vocês. Dizer o seguinte, são 30 anos de universidade, 30 anos de sala de aula e de ensino médio, e 30 anos enxergando uma luta que ainda está longe de encerrar, que é a luta antidiscriminatória, a educação antidiscriminatória em todos os aspectos. Mas o aspecto mais pujante da educação antidiscriminatória é a educação antirracial. E dentro da educação antirracial é a intolerância religiosa, a que tem um viés mais forte. A gente tem os dados oficiais no Brasil, metade das reclamações, praticamente metade das reclamações, das denúncias de racismo estão ligadas à intolerância religiosa. Dentro dos meus estudos, o que eu encontro é que isso se traduz num grande medo. A ideia do apagamento das religiões de matriz africana tem relação com um grande medo que o colonizador lá atrás, que nós não chamamos de colonizador, mas de invasor, o invasor lá atrás quis trazer uma regra para todos nós, imposta, e essa regra temia muito o poder que a gente tem da natureza. Eu aprendi que celebrar as religiões de matriz africana, seja o candomblé, a umbanda, é estar cada vez mais conectado com a natureza. E essa força da natureza, do qual nós fazemos parte, que é o grande professar dos povos originários também, essa força da natureza, ela assusta. Ela assusta porque ela desafia o poder do homem branco, o poder do colonizador, do invasor. Hoje, a intolerância religiosa, assim como o racismo, ou o racismo religioso, como queira, é crime, é um crime gravíssimo, mas, para que a gente possa entender, a gente sabe que o Constituinte de 88 ele criou uma situação extremamente valiosa sob o ponto de vista teórico. Significa dizer que todos os crimes de intolerância religiosa e mesmo do racismo de um modo geral são imprescritíveis. O que isso quer dizer? Que em tempo algum a gente vai poder esquecer um ato de racismo, um ato de intolerância religiosa. E aí ele traz essa questão com a possibilidade da condenação por crimes raciais. A questão é a seguinte: temos presos por crimes raciais no Brasil? Não. Ao contrário, a população de pele preta, e com ela a população periférica, experimenta uma violência letal, e isso é inegável, uma violência letal e um viés seletivo na abordagem da polícia e no tratamento dos órgãos policiais e judiciais. Quem não quiser aceitar isso precisa ou procurar um psiquiatra ou talvez um centro e se internar, porque está completamente fora do seu juízo, ou talvez mudar de planeta, porque não vale nem mudar de país.
É real o que acontece com a população de pele preta, é real o que acontece com as religiões de matriz africana. Eu sou de Jaú, nós temos uma roça de candomblé lá, que tem 40 anos, e ela é apedrejada, ela é, enfim, vilipendiada todo o tempo, ela é alvo de muitas questões. Nós precisamos brigar na justiça, no executivo, absurdamente, para a gente poder estar ali, Eu me aproximei, pai, das religiões de matriz africana como advogada, nos estudos da advocacia, da faculdade, da luta antidiscriminatória, eu acabei me aproximando para poder de alguma forma ajudar. E eu fui absolutamente convertida para o amor que eu vi dentro das roças, dos terreiros e de todos os lugares que eu tenho o prazer, o privilégio, a honra, a permissão de poder frequentar. É uma honra muito grande conviver com essas raízes, com essa força que vem da matriz africana de um modo geral. E a gente precisa entender que esse apagamento que vem sendo feito há 300 anos, tirar a identidade, tirar a origem dos povos africanos, nada mais é do que o medo de que a força que vem da terra, a força que vem da ancestralidade, a força que vem da união dos povos, possa sim fazer frente a toda a violência que o colonizador nos impôs e continua nos impondo através de um sistema muito bruto para todos nós. O povo africano veio para o Brasil e muitos não sabem sequer de onde vieram, porque a África não é um país. Nós, brancos, viemos de um continente europeu, mas eu não sou europeia, eu sou italiana, eu sou portuguesa, eu não sou europeia. Tiraram dos africanos, primeiro, a sua origem, depois tiraram a identidade. Ou vocês realmente acham que os sobrenomes que a gente enxerga nos povos africanos que vieram, que são originários da escravidão, são os sobrenomes deles mesmos? Quem é que disse isso para vocês? Esse apagamento é para que não exista identidade. Então, esta reunião, professora, a senhora sabe melhor que eu, é uma reunião de extremo valor. É isso que muda a violência dentro das escolas. Porque o criminalizar a conduta, por si só não resolve, ainda que punir seja civilizatório, e a gente tem que denunciar todas as violências. Juntos a gente denuncia com mais força, mas mais do que isso, esse tipo de postura, esse tipo de reunião, é uma honra muito grande, como uma mulher branca cheia de privilégios, parte do grupo opressor, poder dizer que eu estou à disposição do grupo oprimido para que aquilo que a gente puder fazer. Muito obrigada. E fica aqui o meu abraço. Muitíssimo importante, professora, falar dos privilégios da branquitude. É importante a sociedade reconhecer, né, que por ser branco, ter a pele mais clara, já tem acesso a diversos lugares que as pessoas, quanto mais retintas são, têm dificuldade de acessar. Então, reconhecer o privilégio é o que a Djamila Ribeiro fala no seu pequeno manual antirracista. É uma das dicas de como ser antirracista, reconhecendo esses privilégios. E falando neste preconceito, esse ano nós tivemos, em minha escola, professora de história trabalhando os deuses africanos, a aluna filmou e mandou para a mãe que ela não ia participar daquela aula, né? Então, nós chamamos a aluna, explicamos que ela não podia filmar a professora, chamamos os pais, explicamos sobre a lei, sobre o direito dele, enquanto negro, a família negra, de entender a sua identidade, entender o que foi feito pelos nossos ancestrais africanos, porque para escravizar os nossos ancestrais, a professora falou muito bem, foi muito importante o colonizador tirar o nosso sagrado, demonizar o sagrado dos nossos ancestrais. Exu não é demônio, é importante
começar a pensar diferente, começar a falar diferente. E as nossas escolas públicas, especialmente, 80% a 90% são afrodescendentes, precisam reconhecer essa identidade. Então, falar de combate à intolerância religiosa é falar de educação nas escolas, sim. Por isso que esse projeto do Babalorixá José de Bara Figueiredo, Exu das escolas, é tão importante levar os tambores, falar de ancestralidade. E este ano, quando ele esteve em minha escola com os tambores, a menina perguntou: professora, isso é macumba? Eu falei: não, aquele é um tambor. Mas professores que estão tocando é macumba? Não, querida, são ritmos africanos, os nossos ancestrais. Então é preciso saber responder também para os alunos, porque as crianças estão em formação, né? Quando a gente dá uma resposta certa, eles começam a falar certo também. Primeiro, os adultos que educam as crianças precisam se desconstruir desse racismo, né? Porque a intolerância é a faceta do racismo, para poder começar a formar as novas gerações. Então, nas escolas, com os pequenos, que nós temos esse início de desconstrução dessa sociedade racista. Muito obrigada. Gratidão, por gentileza, Frei. Boa noite. Eu estou representando a Igreja Católica e especialmente a Pastoral da Ecologia Integral, que é um trabalho novo na Diocese que iniciou no ano passado, e buscamos então unir as pessoas para cuidar bem do que o Papa chama nossa casa comum, né? Cuidar bem das pessoas e de tudo que Deus criou. E nesse sentido trabalhamos também em prol do diálogo interreligioso. Nós devemos reconhecer que a Igreja Católica teve uma relação muito conturbada com outras religiões, né? E até hoje muitas vezes tem, né? Mas houve um esforço muito grande a partir do Concílio Vaticano II, foi a grande assembleia, né, que a Igreja realizou para se atualizar, então refletindo, né, sobre como a Igreja deve se inserir no mundo atual. Foi publicada nessa questão do diálogo interreligioso em 1965 Nostra Aetate, que é um documento que fala do diálogo interreligioso. Então, a partir dali, o diálogo interreligioso passou a não ser mais uma coisa de alguns ou uma coisa vista com desconfiança pela Igreja, mas passou a ser realmente oficialmente assumido pela Igreja. Infelizmente, né, muitos grupos, né, dentro e fora da Igreja não conhecem ou não aderem a essas orientações. Então nós vemos que em nível assim, oficial, a Igreja Católica avançou muito em documentos, né, tem um conselho pontifício para o diálogo interreligioso. O Papa João Paulo II, em 86, convidou líderes religiosos para ir lá para Assis, né, para que todas as religiões que aceitassem, né, caminhar junto, rezassem pela paz. Lá na terra de São Francisco de Assis, que foi aquele que pregou a paz, a união, que todos somos irmãos e irmãs, não só entre os humanos, mas também com todas as criaturas de Deus, né? Então, houve esforço, né, para promover o diálogo interreligioso dentro da Igreja Católica. Infelizmente, nem todos aderem. Grupos, né, são assim, bastante arredios ao diálogo muitas vezes, mas isso aconteceu com o próprio Jesus, né? Jesus também foi muito mais bem visto até por pessoas fora da religião dominante na época, que era o judaísmo, do que dentro do próprio judaísmo. Dias atrás, no dia 6, nós vivemos a festa dos Reis Magos, e vemos que os reis que não eram judeus, não eram cristãos, não eram nada, vieram adorar a Jesus, enquanto que muitos líderes religiosos fizeram grande oposição a Jesus, né? E até levaram ele à morte. Então esse conflito, né, permanece, né, dentro e fora da Igreja. Mas além de João Paulo II ter feito um esforço grande para promover o diálogo com as outras religiões, Papa Francisco tem se mostrado incansável nesse trabalho de promover a unidade e o diálogo.
A maioria das viagens que ele fez internacionais foi para lugares que tem maioria ou muçulmana, ou hindu, ou budista e assim por diante, né? Promovendo esse diálogo. E, em consequência de todo esse trabalho, né, foi criado no dia 4 de fevereiro, deixa eu ver aqui o ano. No dia 4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, o Papa acolheu o grande imã Al-Azhar, Ahmed Al-Taib, do Egito. E o evento marcou então a assinatura do documento Fraternidade Humana para a Paz Mundial e para a Coexistência. E neste mesmo ano de 2019 foi criado o Comitê Superior da Fraternidade Humana, para disseminar e implementar valores contidos no documento sobre a fraternidade humana. E um dos frutos mais importantes desse esforço foi a proclamação pela ONU do Dia Internacional da Fraternidade Humana, que é celebrado a partir daí, então, todo dia 4 de fevereiro. Então, dia 4 de fevereiro agora vai ser o Dia Internacional da Fraternidade Humana. E neste dia, 4 de fevereiro do ano passado, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, falou: as Nações Unidas defendem a promoção da cultura de paz, em momento com vários exemplos de extremismo religioso e intolerância em todas as sociedades e entre todos os credos. A Organização das Nações Unidas considera um dever dos líderes religiosos impedir a instrumentação do ódio e neutralizar o extremismo entre seus seguidores e em todos os lugares. Infelizmente nós vemos esse extremismo crescer, né? E é então obrigação, segundo esse secretário da ONU, que os líderes religiosos contenham, né, esse crescimento do ódio dentro das suas religiões. As transformações socioculturais, com as tensões e dificuldades inerentes, a maior interdependência em todos os setores da convivência e da promoção humana, e em particular as exigências em favor da paz, tornam hoje mais urgente um estilo dialogal das relações. Então, nós vemos em vários momentos, né, importantes durante o ano, né, de promoção do diálogo, né, do incentivo a buscar a paz, o bom relacionamento entre todas as correntes religiosas, e oxalá esse esforço cresça e se dissemine, porque fica muitas vezes em pequenos grupos e não atinge, né, a grande maioria dos membros das religiões. O Papa Francisco insiste que nós devemos juntar forças para, como eu falei, cuidar bem da casa comum. Nós vemos agora as mudanças climáticas, todas as coisas que estão acontecendo, colocando em risco até a própria sobrevivência humana, né? Esse extremismo, o ódio crescendo, que o Papa então nos chama a juntar forças todos para promover a paz, o bem e cuidar dessa casa que está pegando fogo. Não é hora de ficarmos nos dividindo, discutindo, mas de unir forças em busca do bem de todos, não só da vida humana, mas de toda a criação. E o Papa então editou vários documentos promovendo isso. A encíclica Laudato Si, louvado sejas meu Senhor, né? Foi uma delas em 2015. Depois, vendo que essa voz não foi muito bem ouvida, né, no ano passado ele publicou outra encíclica, outro documento, dizendo: olha, eu chamei a atenção para isso, e quase que as palavras caíram no vazio, né? É urgente, né? É importante nos unir na busca do bem da humanidade, senão pode ser tarde demais, né? E também outra encíclica importante do Papa Francisco é Fratelli Tutti, quer dizer todos irmãos. E a campanha da fraternidade desse ano, 2024, que já está sendo dado início, é sobre a fraternidade e a amizade social. Vós todos sois irmãos e irmãs. Vós todos sois irmãos e irmãs. Esse é o lema. Então eu convido todos a
aproveitarem o material da campanha da fraternidade, que vai estar muito rico. Nós sabemos que tem muitos grupos que estão se unindo na internet, pregando, né, que a campanha da fraternidade é uma coisa de comunistas e outras coisas, né? Mas é realmente promover o bem, a paz e a unidade. Então vamos, né, nos unir cada vez mais, todas as igrejas, todas as religiões, né, para fazer um mundo melhor. Jesus Cristo pregou isso, né? Que todos somos irmãos e irmãs. Né? Lá em Mateus 31, 25, 31 seguintes, fala como vai ser o juízo final. Segundo a Bíblia, essa parábola, né, do juízo final, fala que Deus vai dizer para uns: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vocês desde a criação do mundo, porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu não tinha roupa, vocês me vestiram, era peregrino, vocês me acolheram, estava doente ou na cadeia, vocês me visitaram. E essas pessoas vão dizer: mas quando foi que nós te encontramos nessa situação? E ele vai falar: toda vez que você fez isso para um dos meus irmãos e irmãs, foi para mim que você fez. E para outros ele vai dizer: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, porque quando eu precisei, isso não me ajudaram. Também essas pessoas vão dizer: mas Jesus, se nós fosse te encontrar, se nós te encontrássemos precisando de ajuda, faríamos tudo por ti. Ele vai dizer: tantas vezes você encontrou teu irmão, tua irmã precisando e não ajudou, foi a mim que você não ajudou. Então, segundo essa parábola, ele não vai perguntar se nós fomos católicos, se fomos de alguma religião, outra qualquer, né? Não vai perguntar se nós seguimos os sacramentos ou não. Ele vai perguntar como nós tratamos nossos irmãos e irmãs, porque também, segundo a Bíblia, não é possível separar o amor a Deus do amor ao próximo. Aquele que não ama a Deus não pode dizer, aquele que não ama o próximo não pode dizer que ama a Deus. Então vamos nos unir, né, todos na busca do bem comum. Que assim seja. A escravização no Brasil começou antes da chegada do povo africano. Quando o Brasil foi invadido, o povo originário brasileiro foi chamado de negros da terra, para que não tivessem raça, para que perdessem seus idiomas, seus cultos. E assim a violência começou. Quando os negros da Guiné, o povo africano, chegou ao Brasil, foi pelo fracasso da escravização do povo indígena que lutou. Em nome de todas as religiões de matrizes africanas, eu lhe agradeço, porque os nossos tambores não são africanos. Os africanos não puderam trazer os tambores para as Américas, tanto que nos Estados Unidos não existe música preta com tambores. O nosso rum-rum-pina são de origem africana, o nosso xequerê é de origem africana, a nossa de origem indígena, o nosso macumba, todos os nossos instrumentos. Que o seu povo seja sempre esse povo lindo e dono dessa terra. Gratidão. Maham, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a Fernanda Caigani, estou aqui representando principalmente meu povo. O povo Caigani é um povo originário desse território que a gente pisa agora, né? Ele é originário daqui de Bauru também. E não sei se vocês já ouviram sobre a história do meu povo aqui nesse território, mas uma das questões que nós sofremos foi a perseguição aos nossos cultos, às nossas tradições, à nossa espiritualidade e à nossa língua, que é a nossa essência, né? E a gente fala sobre intolerância religiosa, né, de diversas religiões que estão aqui sendo representadas, mas principalmente das religiões de matriz africana. E a gente não pode esquecer na história a união que existiu entre os povos de África e os povos desse território, né, que hoje a gente chama de Brasil, mas que para cada um, né, cada povo desse território tem um nome. Essa união, ela é inclusive uma estratégia de guerra de sobrevivência que começou no período da colonização desse território e que se enfraqueceu ao longo dos séculos justamente pelo discurso da branquitude, né, que queria apagar as identidades, que queria apagar as diversidades culturais e que é uma forma de negação dos nossos conhecimentos. Quando você nega o conhecimento de um indígena sobre o domínio das ervas, seja qualquer que seja a espiritualidade de cada povo,
você não está negando só a nossa espiritualidade, você está negando esse território, você está negando a sabedoria que foi passada de geração a geração e que começou muito antes da nossa existência, né? Eu venho aqui dizer também que a pior tolerância que nós, povos indígenas, sofremos continua acontecendo, que é a invasão dos nossos territórios. Quando a gente fala sobre a defesa dos territórios dos povos indígenas, né, que somos muitos, a gente está falando justamente sobre um ataque à nossa espiritualidade, ao nosso modo de viver, à nossa língua, a quem nós somos. Então, a nossa discussão aqui, né, sobre a intolerância religiosa também fala sobre as invasões dos terreiros que acontecem, a intolerância religiosa dos cultos de África, porque são muitos cultos, né, são muitos lugares que trouxeram muitas influências e que tiveram trocas diferentes, né. O meu povo mesmo, que é originário do Rio Grande do Sul, é um território que muita gente pensa, é um território essencialmente branco, né, mas na verdade é um território preto e indígena. Um dos maiores terreiros que existe hoje no Brasil é do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala dessa união de povos, a gente vive isso na pele lá no Rio Grande do Sul, principalmente. Eu tive a honra de conhecer a mãe de santo de lá e a gente teve uma troca muito intensa justamente sobre o que ela enfrenta, né? Que é a mesma luta ali dos povos, né? O povo Caigangue, do Charrua, dos Guarani, dos Xuclém, essa invasão desses territórios, né? A destruição das casas de rezo dos Guaranis, que acontece todos os dias, basicamente. Então, a intolerância religiosa, ela eu, assim, posso estar até errada e equivocada de afirmar, mas ela é o racismo na sua essência. Porque quando a gente ataca a espiritualidade de alguém, a gente ataca a essência daquela pessoa. A gente ataca a tradição familiar, geracional, uma tradição da terra, né? Porque o axé, né, para mim, o aprendizado que eu tive na vivência dentro dos terreiros, né, eu já frequentei a Umbanda, tenho um amor muito grande, né, por essas vertentes todas que existem das matrizes africanas. A gente fala sobre cultivo, a gente fala sobre compartilhar alimento, e essa é a realidade dos povos indígenas. Os povos de África são povos indígenas, já começa por aí. Né? E quando você fala do apagamento, né, que há da identidade desses povos, porque a gente não consegue rastrear qual foi o país, da onde essas pessoas vieram, né? Qual é o sobrenome que essas pessoas realmente carregam, qual que é a real espiritualidade daquele povo que chegou aqui, né? A gente está falando de um apagamento estratégico, de dominação, né, de sublimação e de medo realmente desse conhecimento. Porque era um conhecimento muito maior e muito mais tecnológico do que o conhecimento do europeu. Eles não sabiam cultivar, eles precisavam da gente para isso. Eles precisavam dos povos de África para isso. A gente, enquanto indígena, teve uma troca muito grande com vários povos do plantio, as técnicas de agricultura, que não eram nossas. Então, houve uma troca muito forte da espiritualidade, por exemplo, do Supinambá na Bahia. Tem cantos dentro de terreiros de Umbanda e de Candomblé que, na verdade, são torés dos povos Tupinambá. Então, a gente fala que não dá para dizer que há uma separação entre os nossos povos, porque não tem como. A partir do momento que se chega nesse território, essa união já é intrínseca. Somos povos da terra, então povos da terra se unem para se fortalecer, né? As trocas de sementes, hoje a gente existe o Banco de Sementes Crioulas justamente porque essa preservação dessas sementes, sem modificação genética, está dentro dos quilombos, está dentro das aldeias. Então, é uma tradição que a gente carrega que não é só sobre os nossos orixás, sobre esse culto, sobre as vestimentas, sobre aquilo que a gente carrega no nosso pescoço. A gente está falando de uma história de resistência de lá atrás, uma cultura que existe muito antes de talvez esse território já ter sequer existido. Né? Porque a gente está falando de um continente, um dos mais antigos e com uma das maiores diversidades culturais, né? Que é o que a gente vive aqui também. Os povos indígenas são mais de 305 povos lutando contra a intolerância dentro dos seus territórios. Então a gente precisa fortalecer essa união e principalmente, a gente fala muito, né? A carne mais barata é a carne preta, a carne de graça é a carne indígena. Porque a gente nem é lembrado nas discussões sobre as questões raciais.
E aí, quando a gente se une para discutir isso, a força que a gente tem aterroriza, né? Aterroriza muito. Então, esse combate que a gente faz dentro dos nossos territórios também é sobre os povos de África que trocaram e nos ensinaram muito, que também aprenderam com a gente e continuam mantendo essas tradições, dessas trocas vivas. Muitos dos cantos que a gente tem hoje vieram dessas trocas, né? Os tambores, como você falou, alguns outros instrumentos que a gente vê mais presente aqui no Brasil, que não se vê em outros lugares, realmente é dessa união, né? E essa união faz uma força muito grande. Eu queria agradecer, né, por estar presente nesse espaço, poder falar um pouco sobre a minha cultura também. O povo caigangue é um povo de metades exogâmicas, né, que a gente fala, que são as metades complementares. Então, nós temos o dia e a noite como as nossas principais definições, né, o sol e a lua. Então, os nossos ritos também foram muito perseguidos aqui, né? Os meus ancestrais, eles foram amarrados nos cavalos daqueles imigrantes italianos que chegaram para construir a ferrovia, que é o progresso da cidade, que não foi progresso nenhum, né? Progresso para quem? Então, se a gente não combate a intolerância na raiz através da educação, respeitando inclusive as leis educacionais, né? Porque a gente já tem isso na nossa legislação e isso não é respeitado nas escolas. Quando o professor leva algo sobre os povos indígenas ou sobre os povos de África, não há um espaço para ser discutido isso. Não faz parte da grade. Isso aqui, na verdade, é obrigatório, essa discussão. O racismo, a intolerância religiosa, a gente só vai conseguir combater a partir do momento em que a gente trabalhar dentro da educação e romper, né, essas barreiras que existem dos estereótipos, da ignorância, do medo, né, que é um medo que também mantém cada um ali no seu quadrado sem querer se degladiar um pouquinho, mas às vezes é necessário, né, esse conflito para a gente conseguir construir algo novo. Então, queria só agradecer mesmo o espaço. É importante que a maioria saiba que Palmares só existiu porque quando a Qualtune chegou no território de Palmares, a Cotirene, uma mulher dos povos originários, a recebeu. Palmares foi erguido em um lugar em que por 200 anos antes já havia agricultura e 2 povos indígenas lá se abrigavam. Ali é o Sauré Palmares que eu pintei e a Cotirene é a figura central do Sauré. É necessário entender que nós mestiços, eu sou mestiço, muitos aqui são mestiços. Nós mestiços precisamos dizer que somos mestiços, temos que ter orgulho disso. Assim a maioria realmente vai ser negra. Elza Soares dizia que negro é indígena, negro é pobre, negro é mestiço, negro é preto. Boa noite a todos, a todas, todos. É um momento complicado, né? Por que é complicado? Primeiro, nós estamos revendo um pensamento. Hoje, dia 21, é Mãe Gilda de Ogum. Ela foi perseguida durante vários anos. Ela foi perseguida em que estado? Na Bahia. Deixa eu ver se eu entendo. Na Bahia, ela foi perseguida pela expressão religiosa baiana. A expressão religiosa baiana é de matriz africana. Se lá ela for perseguida, é aqui. Então, nós temos uma construção de como que foi a luta dela e como que a luta ela continua. Em razão da luta que ela desenvolveu, surgiu um normativo legal? Surgiu. Então vai surgir a Lei 11.635 em 2007, 7 anos depois que ela faz a viagem. Mas ela surge por quê? Na Constituição nossa de 88, nós tivemos alguns avanços. Entre os avanços que estão na Constituição, lá no artigo 5º,
Vai ter um inciso que vai dizer que garante a liberdade de consciência religiosa. Como que nós vamos construindo? Lá nós temos uma construção, e nós falamos assim, lá é formal, está lá na norma legal. Mas como que ela é no material? Como que eu vou desenvolver isso no dia a dia? Mas se eu não tivesse a garantia constitucional, eu não teria o dia de hoje. Eu não teria a lei. Então isso é importante dentro de uma caminhada que a gente tem. Quando nós falamos em denúncias, lembrava já no início, quando começamos a conversar, que aqui no Brasil nós tivemos uma mudança e um aumento nas denúncias. Uma coisa é denúncia de intolerância religiosa, outra coisa é a violação. A denúncia já está acontecendo, a violação já aconteceu, ali, é fato. Então nós tivemos, por exemplo, um aumento de um ano para outro, de 2021 para 2022, de 800 para 1.200 de denúncias. Isso é nacional. Será que é a expressão do dia a dia? Não, porque por dia são no mínimo 3 ocorrências de intolerância religiosa no Brasil. Então não é o único que expressa a realidade, mas nos ajuda a refletir. E quando falamos em violação dos templos, que antes nós falávamos, o Rio de Janeiro tem violação, a Bahia tem, São Paulo também tem. E violação institucionalizada, infelizmente institucionalizada, que vai desde a dificuldade na implementação de um templo, que envolve a questão administrativa, prefeituras, ou seja, local, que envolve o bombeiro, que envolve o registro em cartório. Então são várias dificuldades que são apresentadas para a regularização. Mas sim, tem violação. E nessa leitura de 2021, 2022, subiu de 1.200 para 2.100. Mas veja, nós tínhamos um governo que era contra, que pregava nacionalmente contra as religiões lá. Então não tinha como não aumentar. E se aumentou porque teve também conscientização. Então diz que 100, e é tão simples, você pode dizer, diz que 100, mas vai ficar lá em Brasília, alguém vai ligar? Olha, quando eu estava na Secretaria de Justiça, nós recebíamos sim, protocolo vindo de Brasília dizendo o que está acontecendo, me faça um relatório, porque chegou essa denúncia. Quando chega em Brasília, ela vem sim para o Estado, e o Estado tem que prestar um relatório do que está acontecendo. Então a lei, ela está aí implementada? Ela está implementada. Mas junto com essa norma, que é uma norma nacional, e veja, tem as violações, estão tendo os casos, e aí eu falo assim, poxa, por que eu vou denunciar se não vai acontecer nada? Fala com o pastor do Rio de Janeiro, que foi condenado em mais de 300 mil reais, e foi preso. Fala com ele, porque não acontece nada. Conversa com algumas pessoas aqui de São Paulo, inclusive da Polícia Militar, que responderam o processo. Converse, porque não acontece nada. Converse com algumas lojas aqui do estado de São Paulo que proibia, veja bem, como é que é a proibição? A pessoa chegava lá devidamente paramentada com o seu religioso, e a pessoa diz assim, não, você não pode entrar na minha loja que vai ser amaldiçoada, eu te atendo na porta. Estou falando isso de São Paulo, 2022. Não estou falando da Índia, estou falando de São Paulo, 2022. Em alguns desses casos, continua no administrativo e continua assim com processos judiciais. Em outros casos, nós temos formação. O que eu quero dizer com isso? Tem 2 grandes caminhos. Um caminho é o caminho do amor. O caminho do amor é esse que a gente está construindo aqui nesse momento. É o caminho de conversarmos, é o caminho de trocarmos ideias. É o caminho que dá, por exemplo, origem aqui no estado de São Paulo, em 2019, ao Fórum de Diálogo Interreligioso. São mais de 100 instituições religiosas juntas no estado de São Paulo, vinculadas com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Poder Judiciário em si. Para quê? Para desenvolver ações para vencer essas etapas de intolerância religiosa. É possível
É possível tomando ações. Isso é possível quando nós construímos todo um processo, é um processo que envolve a questão, que é a questão de denúncias. Mas vamos pensar juntos. São Paulo, 2019, quantos casos vocês acham que chegaram para administração pública? Não falei denúncias, no geral, mas para a administração pública. Quantos casos vocês acham que chegaram? Mais que 3. Chegaram em 2019 17 casos. Deixa eu perguntar, são 17? Você falou quanto tempo, tá, doutora? Correndo atrás? Quantas situações tínhamos aqui? Não é Uri, só Bauru? Mas nós chegaram 17. Por que chegaram 17? A pergunta que a gente fazia era essa: por que chegaram 17 em 2019? Pois bem, 2020 já foi para 200. 2021 já foi para mais de 250. E nós queremos que isso aumente cada vez mais. Aí o jornal vem e fala assim: nossa, está tendo mais racismo religioso aqui no estado de São Paulo. Nós vemos, não, ele já existe, está aí, está no dia a dia. É que as pessoas estão aprendendo a denunciar, estão tendo consciência do que é direito e do que é dever. Tem que ter consciência, o que é o meu direito, mas também que é dever de estar, e dos entes envolvidos nesse momento. Então, quando nós falamos lá desde 17 foi ampliando, porque as pessoas vão tomando essa decisão. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma norma legal específica, administrativa. Em São Paulo, Rio de Janeiro, são um dos poucos estados que tem ela voltada para a questão religiosa. Para a questão racial, são mais ou menos 5 ou 6 estados que têm uma norma administrativa. O que é isso? Bem, eu faço uma denúncia então na Secretaria da Justiça e eu consigo ali fazer um encaminhamento daquilo que aconteceu. Como que pode culminar? Bem, pode terminar com uma sessão que a gente fala, que é uma sessão conjunta? Pode. Nós juntamos quem ofendeu, quem foi ofendido, e junto com o ente representativo do Poder Judiciário, nós conversamos. E vemos se há possibilidade de mudança comportamental. Mudança comportamental não é dizer desculpa, foi sem querer, porque sem querer não existe. Isso não tem nada a ver com a questão civil, nem com a questão que é a questão criminal. É simplesmente para ver se ali é possível dialogar. Tem situações em que é possível nessa sessão, tem situações que não é possível. E se não for possível, eu sempre falo assim, nenhum problema. Porque depois lá na frente, você pode ser condenado sim a 2.000, a 3.000, até 97 mil reais. E tem processo administrativo? Tem processo administrativo sim, aqui no estado de São Paulo. E nós acompanhamos. Mas o que acontece? Se não pagar, vai para o cadinho. E fica no cadinho até você regularizar. Eu me recordo de uma pessoa que ligou na secretaria para a gente, passou no concurso público, falou: olha, tem um negócio aí meu, o que está errado? Tem uma multa minha aí. Aí eles falaram: não aconteceu nada de racismo na sua... Não, imagina, foi uma brincadeira que teve há uns 7, 8 anos atrás. Essa é a brincadeira. Você paga o cadinho que nós liberamos no seu concurso. Não tem nenhum problema. Ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. Tem que ser assim. Quando nós falamos no espaço, que é o espaço de intolerância, veja como é delicado a utilização, tá? A utilização, eu estou falando aqui da expressão afro, por quê? Porque mais de 60% das denúncias e violações são de expressão afro-brasileira. Depois, 10% é de evangélicas ou protestantes, pode ser assim. Depois 5% de católicos. E depois vem então que envolve judeus, ou muçulmanos também. Mas veja, mais de 60% é de matriz. Agora, como é que a gente faz isso na escola? Há mais ou menos 3, 4 anos atrás começaram os primeiros processos de educação antirracista na Secretaria de Estado de São Paulo. Nós nunca discutimos isso no Estado, não de modo dentro de um cronograma estabelecido. E dentro do cronograma foi discutido. Mas então todos já entendem? Não. Antirracismo não é assim. Eu sempre digo que tem pessoas que falam assim: nossa, eu não sou racista. Eu digo: maravilhosa, essa pessoa é maravilhosa. Meu cachorro também não é.
Desculpa, cachorro é racista? Não. Gato é racista? Não. Deixa todo mundo, brinca com todo mundo, assim que você mexa com eles, né? Mexeu, mordeu. Não é verdade? Mexeu, arranhou. Não é verdade assim? Então o que eu preciso? Antirracista. O que é antirracista? Aconteceu, por exemplo, em São Paulo, no ano, acho que foi 2 anos atrás, quando uma mulher sentada no metrô virou e falou assim: nossa, o seu cabelo, nossa, vai causar uma doença em mim. O que as pessoas fizeram no metrô naquele momento? Num ato de racismo. Se fosse há 10 anos atrás, iam dizer assim: é mimimi, é brincando, é uma brincadeirinha que ela fez. As pessoas, quando chegou na primeira parada, ninguém saiu de lá. Observe, eu estou indo trabalhar, eu tenho um monte de compromissos, eu não saí enquanto aquela mulher não foi presa. Isso é ser antirracista. Quando a sociedade começa a assumir a dor, que é a dor minha, aí a lei vai fazendo cada vez mais efetividade. Experimenta hoje quando você vê uma situação de um homem e uma mulher discutindo, e um homem, não quero saber as razões, mas se ele agredir a mulher, você vai ficar olhando? Isso é coisa de marido e mulher? Não. Para nós isso dói. Nós não aceitamos mais. Nós vamos para a briga. Não queremos saber o que está acontecendo. Então, esses dias, Bauru mostrou que está começando a ser antirracista. Está muito lindo ali quando eu vi a construção por um Bauru antirracista. Por quê? Porque é uma situação aqui de Bauru que eu acho assim lindo. Nós lutamos mais de 20 anos, gente. Mais de 20 anos para arrumar um artigo, que é o artigo 140 do Código Penal. Pegaram lá, quando nós tivemos na Constituição, que racismo é crime. Tá, é crime, daí o que eu faço? Porque não tinha nada como que vai ser preso. Então nós fomos brigando, tá aqui, no artigo 140. Aí surgiu então a injúria racial. Aí quando chegava na delegacia, opa, isso aqui é injúria, não é racismo. Então não prendia. E a pessoa saía da delegacia dando risada. Paguei 10 mil, paguei 5 mil, mas eu xinguei. Fala isso com a delegada, lá no Rio de Janeiro, no ano passado, advogada com mais de 60 anos, que fez isso no Rio de Janeiro no ano passado. Fala para ela que é brincadeirinha. O que aconteceu com ela? Foi presa. E a luta nossa interna na OAB, junto com as comissões de igualdade racial, é que ela perca a OAB. Não merece estar na ordem dos advogados do Brasil. Nós temos municípios, gente, essa semana tem um município aqui no estado de São Paulo que fez uma norma legal, não é mais projeto de lei não, uma norma legal de que quem comete crime de preconceito, crime de intolerância, não pode participar de concurso público. Foi condenado, não pode participar, porque não merece trabalhar no espaço público. Não pode, não tem essa dimensão. Então, nós temos uma luta para fazer, tem uma luta. Temos que entrar nas escolas, sim. Entrar na escola com sim, mas me dá o direito de usar aqui a minha marca religiosa. Me dá esse direito. Se alguém pode vir para a escola com um terço, com um terço é muito bonito, mas está com um terço, olha que lindo. Se eu tenho que incomodar, não pode, olha, isso. Não. Daí o que eu faço? Eu choro. Eu sempre digo, não é para chorar não, é para denunciar. Mas se for na educação, tem processos? Tem processos sim contra professores, contra diretores ou diretoras. Quem tiver na função de responsabilidade, tem. E agora nós temos mais uma novidade. Essa semana saiu a nova norma legal sobre bullying. Só que o que tem a ver bullying, cyberbullying com a nossa discussão aqui, é que agora os pais respondem também. Chegou a hora. Respondem de modo claro na norma legal civilmente. Não tem como responder criminalmente porque não é ato do pai e da mãe. Mas sim, já responde agora na norma legal. Isso é importante, é um passo que a gente vai dando. Temos que conversar nas escolas? Temos. Vai ter a festinha de São João? Vai. E as outras festas? E a de Iemanjá? Vai ter também? Aí a outra que está vinculada também ao kardecicismo, que vai lembrar um dia então de Allan Kardec. Vai ter também. Porque se é para ter, é laico. Mas no laico tem o religioso, tem. Então vamos trazer todos os religiosos. Não cabe mais você fazer, olha, hoje vai ter um encontro das religiões nas escolas.
mas quem é afro não pode participar. Isso não cabe mais. Tá? Quem é judeu não pode participar. Quem é muçulmano